É um lindo baby, oh, 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 oh. É um lindo baby, oh, oh, oh. Recebo hoje uma das profissionais mais respeitadas de Itaperuna, não só de Itaperuna, porque ela passou por todo o estado trabalhando, Niterói, Bom Jesus, de onde veio, enfim, uma profissional completa. É a doutora Adriana Dutra Borges, oftalmologista. Vamos falar sobre os olhos, a saúde dos olhos, vamos falar sobre essa sua experiência de ter trabalhado em Niterói. Enfim, o assunto promete. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Quando é que nasceu a ideia de ser médica? Eu não tenho muito bem uma precisão do que foi, não. Foi quando eu fui para Niterói estudar, eu tinha a impressão que eu faria economia para trabalhar com meu pai. Mas eu conheci muita gente que ia fazer medicina, eu comecei a estudar junto, comecei a conhecer e foi meio por acaso. E o primeiro vestibular passou ou ainda teve o... Eu passei no primeiro, mas eu não entrei para a faculdade no primeiro porque eu tinha 15 anos. Que isso, que bacana. Então, bastante precoce. Passou e aí despertou. O segundo vestibular já foi feito com vontade. Já foi para medicina mesmo. E eu nem me imagino fazendo outra coisa. E quando que surgiu a oftalmologia? A oftalmologia desde o início. Desde o início. Na faculdade eu já fazia estágio em oftalmologia. E o que atraiu? Eu acho que eu comecei a ter contato com muitas pessoas que tinham problemas oculares e acompanhamento mesmo dentro da família, e aquilo começou a interessar. Eu tinha um primo que estava chegando dos Estados Unidos, que tinha feito oftalmologia nos Estados Unidos, eu comecei a acompanhar e eu acho que tudo aconteceu muito naturalmente. Nada por acaso, né? Nada por acaso, mas eu fui escolhida. E nesse tempo, quantos anos de experiência? De quantos anos de formado? Eu tenho 18 anos de formado. 18 anos. Sempre se atualizando? Como é que é a atualização? O que um profissional deve fazer na sua área para ele estar sempre se atualizando? A Sociedade Brasileira de Oftalmologia, o Conselho Brasileiro, ele produz essa atualização através de uma pontuação. A gente ganha pontos todo ano, quando a gente vai a congresso, publica trabalho, e congressos no Brasil, no exterior. E se você não alcança durante um ano aquele número de pontos que a sociedade pede, você tem que refazer o título de especialista, que é uma prova. Isso é com todos os especialistas ou só na oftalmologia? Isso é uma coisa nova na medicina do Brasil, e a oftalmologia foi uma das primeiras especialidades que implantou isso. Então o profissional não pode parar no tempo. Não pode parar. É muito interessante. A senhora concorda também que além da residência médica haja uma espécie de teste como a OAB faz? Então, isso seria uma espécie de teste? O título de especialista. A gente faz uma residência médica, tem pessoas que fazem pós-graduação, por exemplo, mas todo mundo depois presta esse exame, que é o título de especialista do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E a cada ano, a senhora nota que há uma diferença de um ano para o outro? Novas descobertas, novos tratamentos? Com certeza. A oftalmologia é uma das especialidades que mais publica avanços tecnológicos e científicos. É uma especialidade que tem muita tecnologia empregada, né? A gente hoje em dia pode fazer exame com aparelhos de tomografia de coerência óptica que tem resolução de um exame histológico. A gente consegue ver em 6 micras 9 camadas de retina. E quantas camadas existem numa retina? As 9. A gente consegue ver como se a gente estivesse vendo um corte histológico. Sem precisar cortar? Sem precisar cortar e sem ser invasivo. E antes era invasivo e tinha que cortar? Não, antes não tinha possibilidade de fazer, era só num cadáver. Só no estudo? Só num cadáver que eu ia poder fazer esse tipo de exame, né? E o dentista, por exemplo, ele ajuda muito quando se falou em cadáver, quando se acha um cadáver difícil de ser identificado, geralmente se apela para um dentista e ele consegue, através da arcada dentária, achar a história daquele morto, que o corpo fala. O oftalmologista também seria capaz de achar isso, de identificar alguém pelo fundo de olho? Como seria? Olha só, a íris de ninguém é igual. Todo mundo tem uma identidade na íris, né? A pigmentação da íris é uma característica única de todo mundo.
Fora isso, o fundo de olho pode conter características, cicatrizes que podem ser bem marcantes, que podem identificar uma pessoa assim. Interessante isso. A medicina forense pode ganhar com isso um handicap. A identificação da íris já está sendo usada. Já é usada, sim. É mais seguro do que a impressão digital? Eu não acredito que seja mais seguro, mas nem todo mundo tem impressão digital, né? Exatamente. Então aí eu acho que ajuda, né? Quem não enxerga, o deficiente visual, zero, ele permanece com as características da íris ou ele perde porque ele ficou sem poder enxergar? A íris muda, sabe? A íris pode mudar, o pigmento pode mudar e isso aí a gente tem que estar sempre olhando para ver qual o padrão de pigmentação da íris. Doutora, qual a doença mais comum na região ocular? A doença mais comum seriam as doenças que levam a gente a usar óculos, né? Os erros refracionais, miopia, astigmatismo, hipermetropia. Isso aí, quem não teve vai ter, né? Com o tempo? Com o tempo, né? E o que a senhora aconselha para que as pessoas retardem isso o máximo possível? Não tem muito como retardar, né? Assim, tem alguns efeitos de envelhecimento do olho que a gente vai precisar de um óculos para perto, que não tem muito, assim, grandes coisas para retardar, mas a gente não usar muito o óculos para perto ajuda a gente a manter o olho tentando focalizar para perto, porque esse é um mecanismo que é feito através de um músculo. É mesmo? E como é que é o nome desse músculo? São os músculos ciliares, né? Que eles convergem a imagem para perto. Quando a gente faz 40 e poucos anos, eles param de funcionar um pouquinho. Progressivamente vão ficando mais fracos. Se a gente usa óculos para perto, a gente converge menos a imagem. A gente focaliza menos. Esse músculo vai ficando fraco. Cada vez mais a gente fica dependente do óculos para perto. E não existe academia para esse tipo de músculo? Não, é só fazer um pouquinho de esforço visual. Na hora de ler, procurar ler sem o óculos. Mas o que é muito diferente para criança e para quem tem miopia ou hipermetropia, que é necessário usar o óculos, senão você vai ter dor de cabeça, vai ter cansaço visual. Eu descobri que era míope aos 11 anos, mas antes, na sala de aula, eu sentava bem à frente e eu perdia muitos objetos, os brinquedos, só que a minha família não identificou. Foi preciso uma professora falar para o meu pai, aí ele despertou para o fato e eu passei a usar óculos. Eu me lembro da primeira vez que eu coloquei o óculos, foi um novo mundo. Foi fantástico. Meu pai lembra até hoje, diz ele que foi uma das cenas mais emocionantes que ele teve comigo, foi quando eu saí gritando, tô vendo tudo, tô vendo tudo. E é realmente emocionante. Hoje em dia acontece muito menos, né? Porque a criança, quando nasce, faz o teste do olhinho. Como é que é? Tem um teste do pezinho, Não, a gente e já como é que é o do sabendo olhinho? mais ou menos como é que está a evolução, se nasceu com o olhinho normal. E assim, a gente já olha desde pequeno, uma vez por ano, a partir dos 4 anos, a gente já observa o desenvolvimento da visão, porque a criança ela desenvolve a visão até os 10 anos. Tudo que tiver que ser desenvolvido vai ser até os 10 anos. Se ela não usar o óculos até os 10, ela pode ficar com uma baixa de visão. Mas hoje em dia as escolas, os pais estão muito atentos a isso. Dificilmente uma criança passa dessa idade sem ter o seu erro refracional corrigido. Quais são os sintomas mais fáceis de serem observados por um pai, por uma mãe, quando ele vê o filho fazendo careta, se esforçando para ver? Mas quando você chama a criança de longe, a criança não fica te procurando, não te acha. Está ouvindo, mas não está vendo. Cai muito, na escola é muito agitada, não presta atenção, pode ser que não está enxergando muito bem. São sintomas bem clássicos. E que muitos pais não percebem, infelizmente ainda não percebem. Ocupados com a própria vida, não percebem que dentro de casa tem alguém precisando. O astigmatismo, miopia, vamos por etapas. Como é a miopia? A miopia, ela dificulta muito a visão para longe. Mas para perto a pessoa, mesmo que precise aproximar bastante o que ela quer ler... Eu me lembro que eu fazia assim, para poder ver. Hoje eu já não consigo, porque eu operei e já não consigo ver. Então, ela dificulta a visão distante. E a astigmatismo? O astigmatismo, ele dá uma borrada em tudo. Quem se lembra de televisão antigamente, quando dava fantasma na televisão? É isso, a imagem não parece de contorno nítido, ela fica um pouco borrada. Presbiopia? Presbiopia é
a visão para perto ruim. É quando a gente passa dos 40 que a gente não consegue mais enxergar bem para perto e a gente afasta, esticando o braço. Retinopatia diabética. Retinopatia diabética é a principal causa de cegueira no Brasil hoje em dia. Como é que começa o sintoma? Quais os sintomas iniciais? O que faz a pessoa se alertar para isso? Olha, hoje em dia o tratamento do diabetes ele é muito rigoroso. Se o paciente tem diagnóstico de diabetes e ele faz um bom acompanhamento com o endócrino vai pedir de 6 em 6 meses para ele fazer um fundo de olho e a gente tem como perceber qualquer alteração no fundo do olho do paciente precocemente, orientar e tratar. Mas assim, o sintoma é embaçamento visual, é perda da visão. Pacientes que não levam muito a sério esse embaçamento vão chegar com hemorragia, né? Perdendo a visão mesmo. Sangra? Sangra. É um sangramento imperceptível para quem tem? Um sangramento para quem tem borra a visão. O olho fica cheio de sangue. Você para de enxergar porque o olho fica cheio de sangue. Completamente borrado. Mas antes disso tem uns pequenos sinais, que de vez em quando a vista fica borrada. Fica borrada. Ali já está sangrando? Não, ali pode ser que seja só hiperglicemia ainda. Pode ser só a glicose subindo muito. O açúcar no sangue em excesso faz isso. Faz ficar turvo. A senhora já teve algum paciente que percebeu isso e conseguiu inverter a situação? Ah, tenho. Tenho, porque a retinopatia diabética, ela sempre foi tratada como a principal causa de cegueira, mas ela não tinha um tratamento muito eficiente. A gente fazia laser terapia e a gente conseguia estacionar a doença. Depois do intervalo, nós vamos voltar com a doutora Adriana Dutra Borges, oftalmologista, uma profissional muito querida e muito respeitada, e ela vai continuar esse assunto que muito interessa porque o aumento de pessoas com diabetes tem sido generalizado e essa característica de perder a visão e que pode ser evitada, que pode ser recuperada com a dieta e também com tratamento, a retinopatia diabética, a gente volta a falar depois do intervalo, aqui na TV. TV, Te Vejo Aqui, é o programa Nino Bellier. É o Nino Bellier, é o Nino Bellier, Voltamos com a doutora Adriana Dutra Borges, oftalmologista. Conversamos muito sobre doenças da visão e paramos no intervalo para voltar falando sobre retinopatia diabética. Começamos a conversar sobre isso e a gente até repete um pouco o que é a retinopatia diabética, doutora. A retinopatia diabética é a doença diabetes no olho, né? Ela causa hemorragias, baixa de visão e pode ser a principal causa de cegueira no Brasil. Patia é doença? Patia é doença. Isso. Retino da retina. Da retina, do fundo do olho. Alguém nasce sem a retina? Não, pode nascer com uma retina que não se desenvolve, não funciona, com alterações, como se não se tivesse completado a formação da retina na vida intrauterina. Isso aí pode acontecer sim. O bebezinho pode ter uma má formação, não só dos olhos, mas de outros órgãos. Dos né? olhos, sim. Dos olhos tem algumas patologias chamadas anoftalmia, a pessoa nascer com uma coisa que parece um olho, mas não é um olho. Aí não consegue enxergar nada? Não tem função nenhuma. Como é que é o nome? Anoftalmia. Anoftalmia, ana quer dizer ausência. Anoftalmia, como se fosse muito pequeno. E oftalmia olhos. Existem vários tipos de alterações congênitas, né? Que podem acontecer sim. Nos anos 60 e 70, no mundo inteiro, a talidomida foi usada e isso causou muitos aborto e também fetos que nasceram com má formação. Atingiu os olhos ou só os membros, como o braço? Principalmente os membros, não os olhos. Os olhos não. O que uma grávida deve ter muito cuidado para que o filho nasça com a visão normal? O que ela deve evitar? Olha, o pré-natal é muito importante a gente controlar para ver se tem algum traço de toxoplasmose. A toxoplasmose pode fazer o neném nascer com cicatrizes no olho e levar a não enxergar. O complexo vitamínico que toda grávida toma hoje em dia, ele é bastante completo e bastante eficiente.
para isso. E é muito importante a gente observar crianças prematuras. Crianças que nascem com menos de 32 semanas, elas podem ter uma doença chamada retinopatia da prematuridade. E já nasce com isso ou mais tarde isso aparece? Isso aí nasce com uma tendência a ter. É porque a retina não se formou ainda, nasceu de maneira imatura, né? E ela vai começar a formar vasos sanguíneos muito frágeis que podem sangrar, descolar a retina, e a gente tem então uma criança que não tem visão. O avanço da medicina, a senhora disse que a cada ano o avanço é notável. As pessoas já estão conseguindo enxergar através de computadores, chips de processamento, de visão, implantes, já está sendo possível isso? Existe sim, mas é tudo muito complicado ainda, porque a gente não tem uma visão com esse efeito de filme, né? Essas pessoas conseguem enxergar com o chip, mas igual uma fotografia. Não vai ter movimento? Não tem movimento, vem uma fotografia atrás da outra, então é muito difícil você aprender a viver com essa realidade. O nosso cérebro, através da retina, há uma ilusão de movimento também. Existe isso, há um tempo que a gente não está vendo, mas o cérebro complementa aquele tempo sem ver. Parece que a velocidade de retina, isso é verdade isso? É, mas é imperceptível, né? É o nosso cérebro que complementa aquele espaço que falta, né? O nosso cérebro complementa sim, mas essa é uma coisa imperceptível, é como se a gente estivesse falando de um filme mesmo, né? O olho, ele funciona muito como uma câmera, tanto uma câmera de filmagem como uma câmera fotográfica. Então a senhora se daria muito bem fazendo um curso de cinema, televisão, porque tem uma noção altamente técnica, e eu tenho certeza que quem lida com TV e cinema concorda com tudo isso que a senhora está falando, porque não tem como fugir disso, né? Não tem não. Eu acho que os efeitos da luz, a formação de imagem, como a luz impressiona um filme, isso aí é como é para a retina para a gente e é como a gente faz um filme ou uma fotografia. Saindo da parte técnica, entrando na parte esotérica, os olhos são as janelas da alma? Eu acho que sim. Como é que a senhora analisa isso? Eu acho que com os olhos, né, dificilmente a gente mente, né? Quando a gente fala, a expressão do olhar diz muito sobre aquilo que a gente quer falar, né? Então não é só esotérico, mas também mental, cerebral. É um reflexo daquilo que a gente está pensando naquela hora. Com certeza. A neurolinguística fala muito isso, né? Como a gente olha, para que lado a gente olha, para que área do cérebro a gente está querendo ativar, né? Quando mente parece que vou inventar alguma coisa, parece que é para a esquerda. Quando está falando a verdade é para a direita, eu não sei bem, mas o lado que a gente olha assim, ou olha assim, revela mais ou menos se está lembrando ou se está inventando, né? Mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que quem tem esse tipo de informação pode saber usar isso muito bem. Exatamente. A pessoa aprende a controlar a linguagem do corpo. Isso vai ser válido. E voltando para o campo esotérico, o olhar pode influenciar o outro, assim, passar maldade, passar raiva, e essa raiva até imperceptível para os outros, mas para quem está sentindo, transmitir uma onda negativa, o famoso olho gordo? Não, isso eu não acredito, não. Eu acredito muito na força que cada um tem de se manter íntegro, né, perante a força e o desejo do outro. Né? Se a senhora não acredita, significa que jamais vai ser vítima, porque em quem acredita que funciona. A influência cerebral, a onda cerebral, de fazer com que o outro pense que ele vai passar mal, ele acaba passando. Porque ele acredita, então quem tem medo acaba sofrendo aquela influência. A senhora não acredita, dificilmente alguém vai conseguir influenciá-la a esse ponto. E é muito bom, porque a senhora trabalha olhando dentro dos olhos das pessoas. Nesses 18 anos, quantos pacientes aproximadamente a senhora já fez consulta? Não tenho a mínima noção. Porque, assim... Quantos por dia, aproximadamente? Poderia ter, por causa de muitos prontuários. Eu já trabalhei muito, eu já atendi mais de 40 pessoas por dia durante muito tempo. Hoje eu tento atender menos. Mas, assim, foram muitos... aqui na região foram mais de 20 mil. 20 mil. Prontuários. Aqui na região, lá em Niterói, eu não sei. Quer dizer que a senhora pode esquecer o nome de uma paciente, mas se olhar no fundo do olho dela, vai lembrar.
Posso sim. Já aconteceu isso? Acontece. Quando a pessoa tem uma doença marcante, tem uma marca no fundo do olho, geralmente eu me lembro, sim. Cita um caso recente, alguma coisa assim, de alguém que a senhora não se lembrava, mas quando começou a mapear o olho, lembrou dela. Não é assim, é porque tem muitas pessoas assim que têm doenças muito raras aqui na região. E acaba que eu não me lembro muito bem do nome da pessoa, mas aquela doença, aquela marca fica na minha cabeça. Eu geralmente não esqueço, não. É como a gente estava falando das digitais, são as digitais dos olhos. Qual foi o caso assim, mais assombroso que passou pela senhora? Eu acho que assim, para mim é muito difícil atender criança. Quando é alguma criança que está perdendo a visão, algum paciente muito jovem, é mais difícil. Assim, os casos de trauma sempre são muito graves, né? Muito dolorosos, que a gente não tem muita coisa para fazer, né? Um olho perfurado é sempre um negócio muito grave. Mas assim, o que eu gosto mesmo é de cuidar ali dos meus pacientes diabéticos, que é assim, o que eu mais faço. A gente hoje em dia tem várias outras possibilidades terapêuticas, que são injeções que a gente faz dentro do olho. E como é que essa injeção é, doutora? Como é que é feito isso? É feito uma injeção dentro do olho mesmo. São quimioterápicos que eram usados primeiro para câncer de colo. E que a gente começou a ver que poderiam ter alguma eficiência na oftalmologia, e modificando a fórmula, foi injetado no olho numa concentração adequada e que fez regredir a retinopatia diabética, e muito paciente que não lia voltou a ler. Que bacana, mas a injeção mesmo, aquela agulhinha? Injeção mesmo. Dói? Não dói, porque a gente pinga muito colírio anestésico antes, então quando chega a injetar, o olho está dormente, então é um tipo de injeção que não dói. E qual é o milímetro da agulha? 3 milímetros ou menor ainda? De insulina. De insulina? É, pequenininha. E qual a região do olho que é injetada aqui? No cantinho? No branquinho. Caramba, e não sangra? Não sangra. Não sai nada, geleia, nada. Nem o paciente sente nada. Antes era feita a laser, aplicação de A laser? única coisa que a gente tinha para fazer era o laser. O laser estacionava a doença, mas a gente não chegava a ter melhora de visão. Hoje a gente pode ter melhora de visão, dependendo do estágio do diabético. E se a gente puder fazer o protocolo de tratamento todo direitinho, né? Mas a gente tem muito boas chances hoje em dia de melhorar a visão do paciente diabético. O alerta que a senhora faz para quem tem diabetes? É tratar, é que não vale a pena deixar para lá, deixar a glicose subir, porque a partir do momento que começar a ter hemorragia, e o olho, ele reflete muito aquilo que está acontecendo no rim, o que está acontecendo nos microvasos, porque o paciente começa a perder visão, ele perde dedo, ele começa a ficar com o rim ruim, começa a fazer hemodiálise, e é toda uma perda de qualidade de vida que é muito ruim. Esses sinais também podem ser, através desses sinais que o olho emite, outro tipo de doença que não a diabetes, ou diabético, tanto faz, também aparecem, não aparecem? Aparece. Por exemplo, quais são? As anemias, leucemias, a hipertensão arterial, pressão alta dá muito sangramento no olho. Esse sangramento é visível, como se fosse uma lágrima, ou fica tudo irrigado aqui vermelho? Não, é por dentro do olho. Não tem como o paciente Vai ver? acontecer o paciente se queixar de que não está enxergando bem. Pressão alta? Pressão alta, pode dar trombose, oclusão de ramo. Oclusão de? Ramo. De ramo vascular. Os ramos vasculares, que são essas vesículazinhas aqui, né? Isso vai entupindo. Doutora, a conversa com a senhora merece uma outra parte. Nós vamos encerrar o programa de hoje e convidá-la para que a senhora possa voltar em outro dia, outra hora, porque assunto não falta. Muito obrigada pelo convite. Ainda não encerramos essa, ainda temos um minutinho, mas eu já estou preparando a senhora para que a senhora venha em breve. É a sua primeira entrevista em TV? É, primeira entrevista. Não parece. Deu aqui uma aula, um conhecimento profundo e passou para a gente de uma forma traduzida, porque nós que somos leigos precisamos disso, de alguém que fale para a gente aquilo que a gente consiga entender e se precaver. Sei que a senhora gosta muito de viajar. Qual foi o lugar do mundo que a senhora foi, que a senhora mais gostou de ter ido? É o Polo Norte. Teve pertinho? Teve lá no Polo mesmo? Estive no Polo Norte. Eu fui
fazer fotografia da aurora boreal. A gente foi estudar a luz, né? Tem tudo a ver, né? A senhora também gosta de fotografia? Gosto de fotografia. Então nós temos assuntos, muitos outros assuntos para uma próxima entrevista a ser marcada em breve. Eu conversei com a doutora Adriana Dutra Borges, oftalmologista, respeitadíssima. Quem a conhece pessoalmente tem prazer em tê-la como amiga, como amigo. E a gente pede uma última palavra. O que a senhora, como é que a senhora descreve esse dom que Deus nos deu, que a gente mal cuida dele, achando que cuida, que é a visão? A visão é uma coisa que a gente só dá valor mesmo quando perde, como tudo, né? Assim, a gente enxerga tão normalmente. Pode falar olhando para aquela câmera ali. Enxergar pra gente que enxerga um negócio tão normal que a gente não tem muita noção. E qualquer dificuldade de visão deixa a gente muito abalado, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem como prevenir. Então, fazer o exame anual, qualquer sintoma, procurar um médico, falar sobre o assunto. E às vezes a gente pode não achar a causa daquilo numa primeira consulta, mas insistir é muito importante para a gente preservar esse dom tão precioso, né? Que é importante para tudo. Acho que é isso. Obrigado, doutora Adriana Dutra Borges. Foi um prazer recebê-la e a gente marca uma próxima conversa, porque assunto não vai faltar. O programa Nino Belliene volta em breve. TVI, te vejo aqui.